Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas, mas dessa vez totalmente especial, que eu vou falar do quadrinho que acabou de sair nos Estados Unidos, que é o Rebirth, que é, cara, o renascimento, digamos assim, do universo DC, tá? Vai rolar uns spoilers aqui pra quem não quiser saber, já fique sabendo e sai logo do vídeo, mas eu vou comentar o que eu li, principalmente por causa da polêmica. Eu realmente não costumo ler material que tá rolando nos Estados Unidos, mas rolou uma polêmica muito grande e tudo mais, então acho legal a gente dar uma comentada aqui. Então vou dar um review e um panorama mais ou menos do que tá rolando nesse Rebirth, tá bom? Então vamos lá. O Rebirth, cara, ele vai funcionar como uma redefinição total do universo DC pós Novos 52. Então vamos sempre para as aulinhas de história rápida, tá? O universo DC até 1986 corria sem grandes problemas. Tinha alguns problemas de múltiplos universos, de grande cronologia, porque o universo DC é bem antigo. Começou lá em 38 com o Superman. Então tinha esse tipo de problema sendo carregado. Foi criado então Crise nas Infinitas Terras para resolver o problema de multiverso e de cronologia do universo DC. Por um acaso também nessa época saiu a revista Watchmen, que você deve ter lido, que pra mim é a grande bíblia dos quadrinhos de super-herói, que ela faz uma visão completamente diferente dos quadrinhos de super-herói, e ela tem um herói sensacional e mega, hiper, ultra poderoso, que é o Dr. Manhattan. É um cara realmente um deus, que deixa Superman no chinelo no nível de poder dele, tá? Porque ele realmente consegue alterar a estrutura de tempo e realidade. Então ele está em outro patamar. Os anos se passaram, tudo parecia normal, até que Grant Morrison começou a zonear de novo o universo e criar um novo multiverso. Isso inclusive tem na revista, cara, da Eagle Moss, que é Liga da Justiça... Eu esqueci o nome agora da revista, cara. Sociedade do Crime, não. Bom, tem um review dela aqui, cara. Eu vou botar o nome dela aqui embaixo. Eu esqueci, bota até a capinha. Eu esqueci completamente o nome da revista agora. Mas aí ele recria e recoloca a ideia de multiverso no universo DC. Daí pra frente foi realmente um caos, que acabou voltando mesmo o multiverso e tudo mais. A DC começou a virar uma zona de novo. Aconteceu um evento depois chamado Flashpoint, que foi um evento que envolveu o Flash, que vocês sabem que ele consegue chegar numa aceleração tão grande que ele consegue transpor barreiras entre dimensões e viajar no tempo, etc. E isso gerou toda uma confusão que culminou com o fim do universo DC como ele era conhecido e se tornou o universo Novos 52, tá? Esse universo tem uns 4 anos, 5 anos mais ou menos, que é o universo atual da DC. A DC resetou completamente o universo dela. Ela começou todas as revistas praticamente do zero, desconsiderou praticamente tudo que havia acontecido antes, menos com o Batman e o Lanterna Verde. O Lanterna Verde ficou praticamente intocado, e o Batman, cara, ele teve a cronologia dele achatada. O que quer dizer? Todos os anos que tiveram pós-Crise nas Infinitas Terras do Batman, eles foram comprimidos em 5 anos, tá? Em um período curto de tempo, 5, 10 anos. Então é um Batman que tem ali uns 30 anos mais ou menos, que viveu tudo isso que teve nos quadrinhos antes, mas num período curto, então ele não tem uma nova origem nos 952. Ele já começa com um negócio andado e tudo isso comprimido. Deu pra entender, né? Beleza. Os 952 foram chegando ao fim, do mesmo jeito que estão chegando aqui no Brasil. A gente tem hoje as revistas dos 952, variando aí pelo número 43, 44, dependendo do título. E está previsto para acabar no número 52, assim como aconteceu nos Estados Unidos, que os 952 terminaram realmente no número 52. Após o número 52, aconteceu esse evento, que é o que a gente vai comentar daqui a pouco, chamado Rebirth, para recomeçar o universo DC de uma nova forma. Aqui no Brasil, atualmente, cara, a gente passa pela fase DCU, que ela pega mais ou menos os 10 a 12 últimos números dessa fase Novos 52, tá? Isso é o que está sendo publicado aqui no Brasil agora, que foi uma nova tentativa de se colocar novos leitores para lerem os quadrinhos, tá? Só que os 952 eles já estavam caídos justamente por criar uma perspectiva diferente dos personagens. O Superman não estava fazendo tanto sucesso assim,
embora eles tenham posto o Grant Morrison para escrever, chamaram Romita Jr. para desenhar, eles fizeram muitas coisas, mas os 952 estão tomando muita porrada da Marvel now. Então, eles resolveram, bom, vamos dar uma agitada aí, a gente vai ter que mudar. Durante a Convergência, houve uma coisa muito importante para o universo dos 952 e que vai abalar o universo da DC e, consequentemente, depois vai ter uma repercussão, que foi a aparição do Superman antigo, cara, do Superman clássico. O Superman dos 952 ele é meio metido, ele é meio babaca e tudo mais. E aí no Convergência a gente passa a ter dois Superman no universo da DC, que é o Superman clássico, que tem um filho com a Lois Lane. Esse Superman, por acaso, eu acredito que ele seja o Superman pré-crise da revista do Alan Moore, O que Aconteceu ao Homem de Aço, que inclusive eu fiz um review dela aqui no canal tem pouco tempo, porque ele termina exatamente desse jeito. Casado com a Lois Lane, tem um filho com ela, ele tá com uma barba também e tudo mais, ele basicamente abdicou de ser o Superman e se aposentou. Quem leu a revista sabe como é que é e é muito legal. Se você não leu, corre, dá uma olhada no review que eu fiz. Então existe esse Superman também no universo. Agora a gente está passando na revista da Liga da Justiça por um outro evento, que é Darkseid Wars. É isso aí. Que é a guerra do Darkseid, tá? Nesse evento, cara, a gente vai ter o caminho do fim do universo DC. Ali a gente vai ter a morte do Superman dos 952, já encaminhando para se livrar de um personagem meio inútil. A gente teve o Batman assumindo um poder divino, que também vai ter alguma repercussão futura durante o Rebirth, tá? E a gente vai ter esses vários eventinhos que vão culminar com o fim dos 952. A partir daí sai a revista Rebirth. É uma revista de 70 e poucas páginas, tá? Que ela tem como objetivo resetar o universo DC, praticamente. Mas não é um resetar de você zerar novamente as revistas. Não. A ideia é continuar a numeração antiga das revistas, até porque seria um crime abandonar aquela numeração tão legal que estava lá fora. Porque as revistas, imagina, as revistas são publicadas desde 1938. Action Comics número 1, que tem o Superman na capa, a primeira aparição do Superman, ela foi publicada em 38. Então essas revistas, cara, hoje, elas estão no número 900 e pouco, cara. E é muito legal você ter uma revista no número 900 e pouco. E você não pode perder a oportunidade de publicar a revista 1000. Cara, isso é óbvio. Então, como eles tinham parado a numeração por causa dos 952 e zeraram as revistas, agora as revistas vão voltar pós-Rebirth com a numeração antiga original acrescida das 52 edições dos 952. Beleza. Junto com isso, eles vão redefinir o universo. Eles vão pegar tudo que funcionou no 952 e vão manter, e o que era uma bosta, eles vão tirar. Eles podiam simplesmente fazer isso, mas é óbvio que não vão fazer. Porque quadrinho não é assim que funciona. Você não faz que nem no cinema. Ah, o filme do Homem-Aranha do Sam Raimi já deu o que tinha que dar. Reseta, vamos fazer outro filme do Homem-Aranha. Ah, esse daí tá muito ruim. É muito ruim, né? Reseta, vamos fazer outro filme do Homem-Aranha. Não é assim nos quadrinhos. A gente tem que justificar essas coisas. Tem que criar eventos para fazer isso. E aí eles tiveram a ideia de criar esse evento Rebirth para fazer essa transição para a volta da numeração antiga e redefinir o universo. Mudar escritores, desenhistas e também o conteúdo das histórias, mudar o andamento delas, mudar alguns personagens, trazer alguns de volta e se livrar de alguns inúteis, tá? Na Rebirth, cara, que é essa revista de transição, a gente tem a volta do Wally West, que é o segundo Flash, dependendo do ponto de vista terceiro, tá? Mas ele é o segundo Flash. Ele é um menino que era fã do Barry Allen e tal, e sofre o mesmo acidente do Barry Allen, e ele passa a ser um Kid Flash, digamos assim. Ele é o Flash dos Novos Titãs. Durante o evento Flashpoint ele desapareceu, o pessoal achou que ele tinha morrido e tudo mais. E aí a gente tem a volta dele no Rebirth. Não a volta propriamente dita, ele tá preso nessa questão temporal do mundo da velocidade, não o mundo, mas da zona da velocidade e tudo mais. E ele percebe que existe alguma coisa errada no universo DC, tá? Ele percebe que alguma coisa muito errada está acontecendo. Então ele começa a tentar entrar em contato com alguns heróis que podem ajudá-lo não só a sair daquela situação de ser simplesmente, digamos, um vulto
tá? E realmente ser desintegrado nessa questão de aceleração. E também para descobrir que problema tá havendo. E inicialmente, óbvio, ele já tenta o Batman. Ah, o Batman é um detetive e tal, e ele aparece. Cara, aí é igualzinho no filme da Liga da Justiça. O Batman tá lá e tal, e daqui a pouco aparece o Flash. Ah, você me ajuda, tem que fazer não sei o que. E obviamente ninguém faz ideia de quem é o Wally West, porque ele não existia nos 952. Ele é um personagem pré-952 que tinha desaparecido no Flashpoint. Foi o ponto de ignição, né? Então, não dá certo e ele tem mais algumas tentativas frustradas. Ao longo da revista, a gente vai sendo apresentado aos personagens, a gente vê esse Superman, a gente vê alguns personagens dos 952, como eles estão lidando aí com esse evento pós-guerra do Darkseid, Superman morreu e tudo mais, e ele vai tentando várias vezes se comunicar, ele vai tentando realmente achar uma forma de voltar, e ele acredita que se alguém realmente reconhecer ele, ajudar ele, ele vai conseguir sair daquilo. Aí, cara, ao longo disso, a gente começa realmente a perceber que existe alguma coisa errada com a linha temporal do universo DC. E aí fica explicitado pra gente que alguém está alterando a linha do tempo da DC e apagando momentos históricos e situações históricas dos personagens. Que é basicamente o que a DC fez ao longo da história dela. Porque quando ela fez o Crise nas Infinitas Terras, ela simplesmente apagou 70 anos, 50 anos de história e falou, ó, a partir daqui pra trás não vale nada, o que vale é daqui pra frente. E do mesmo jeito que quando ela criou os 952, ela fez isso de novo. O próprio Wally West simplesmente é desaparecido, ninguém nunca ouviu falar, ele é um personagem que não existe. Relacionamentos que antes haviam, como por exemplo o Arqueiro Verde com a Canário Negro, estão completamente esquecidos, e isso é mencionado nessa revista. Porque são coisas muito legais, cara, e que foram largadas de lado. Pô, esse Arqueiro Verde, cara, eu espero muito que isso seja uma das coisas que vai mudar. Esse Arqueiro Verde dos 952 é um bundão, cara. Ele é o Arqueiro Verde do Arrow, que também é um bundão. Ele não é o Og, cara. Ele não é, cara. Sem comentários com esse Arqueiro Verde. E eu gosto muito do Arqueiro Verde, mas esse não é o Arqueiro Verde. Então, ele vai mostrando pra gente que existe, na verdade, alguém que tá brincando de fazer isso. Pode ser não brincando. Pode ter alguma intenção, que a gente não sabe qual é, por trás, para apagar esses momentos e alterar a realidade de diversas formas. Ele finalmente vai conseguir no final, lógico, falar com o Flash, o Barry Allen vai reconhecer ele, vai conseguir tirar ele daquilo, tudo mais, e aí a gente vai ter ali o início desse novo universo pós 952 que vai mudar, tá? A revista é muito legal, cara, é muito legal, ela é só uma revista de transição mesmo, tá? Ela não tem como objetivo fazer nada além disso, ela só tá explicando a transição, mostrando alguns pontos de vista de personagens e tudo mais, pra dizer, olha só, a partir daqui vai rolar uma nova fase em todos os personagens e isso vai mudar a numeração das revistas e tudo mais, tá? Então, essa revista, Rebirth, é pra isso. E aí a gente tem considerações interessantes a serem levadas aí, e é o que está causando alguma polêmica por aí, tá? Vamos primeiro nas não polêmicas. Eu acho ótimo o Superman clássico voltar, tá? E a gente se livrar desse Superman chato dos 952, que eu acho que ninguém gostou muito dele, né? E se ele for um Superman, não sei se ele vai chegar realmente a ser um pré-crise, mas seria algo interessante. A gente vai voltar provavelmente a ter alguns laços de amizade, de relacionamento antigos que são muito bons. A gente tem a possibilidade de ter a volta de vários personagens legais que por N motivos foram descontinuados. Vou dar um exemplo de um personagem que eu adoro e morreu, que foi o Besouro Azul, cara. Esse Besouro Azul, esse garoto Besouro Azul e tal, inclusive eles dão uma deixa para que realmente o Besouro Azul volte, e esse Besouro Azul aí talvez chega de Besouro Azul, desse garoto com essa roupa preta e tal, que tem uma magia ali. Bom, e pode até continuar, cara, mas que volte o Besouro Azul clássico. Embora não seja mencionado no Rebirth, o Lobo, cara, por favor, voltem ao Lobo clássico e original. Esse Lobo bundão emo que tem aí, não dá. Ele é muito ruim, ele é muito escroto, ele não tem nenhum sentido
existir esse lobo. Por favor, que a DC apague a existência desse lobo ridículo, tá? Tem outras coisas também que não caminham muito bem, como o Monstro do Pântano e o Constantine, o Hellblazer, estarem envolvidos ali no mundo dos super-heróis e tal. Isso é uma coisa que realmente não funciona, que tem que ser revista e pode ser que venha a ser revista. Inclusive eles também aparecem ali pela revista. Então muita coisa pode mudar, cara. Então a gente tem um caminho muito legal para vir aí pela frente, tá? Essa possibilidade de você voltar com momentos importantes antigos, de você voltar com personagens, como eu disse, a Canário e o Arqueiro Verde, porra, eles têm um relacionamento clássico, antigo, e isso não existe mais. Eu não li muita coisa do Arqueiro Verde, nem do Lanterna dos 952, mas eu acho que até a grande amizade que eles tinham entre eles não existe mais. Então tem muita coisa que tem que ser revista e que pode ser revista de uma forma interessante com essa alteração. Por quê? Durante as investigações aí do que está acontecendo, provavelmente eles vão criar algum mega evento cataclísmico que vá alterar tudo e formar uma nova realidade. E aí você pode reescrever tudo e realmente abandonar o 952. Aí a gente tem os dois pontos polêmicos, que pra mim não tem nada de polêmico, tá? Mas aí cada um tem sua opinião e tire suas próprias conclusões. A gente tem primeiramente o Coringa, que durante a guerra do Darkseid, quando o Batman tá com o poder divino lá de ter conhecimento onisciente, né, ele sabe qualquer coisa, ele descobre que na verdade existem 3 Coringas e não um único Coringa. Eu achei essa ideia particularmente genial, tá? Podem ter pessoas que reclamem e tudo mais, mas eu acho genial. Porque ao longo dos anos dos quadrinhos, o Coringa ele foi retratado de formas muito diferentes, tá? Embora ele tenha uma premissa básica, mas ele foi muito diferente com o passar do tempo. E todas as formas são muito legais. A gente tem um antigo Coringa que era era um bandido divertido, digamos assim. Ele não era um cara completamente sádico, louco e nesse nível, cara. Ele era mais o Batman, o Coringa do estilo Batman do Adam West, tá? Então existia esse Coringa. Depois existe o Coringa, cara, que era aquele Coringa porra louca e que realmente tem um sadismo, é um cara mais problemático. Que aí a gente pode comparar mais com o Coringa do Heath Ledger. Dá até pra comparar usando os Coringas do cinema. A gente pode botar o primeiro como sendo mais ou menos o Coringa do Batman The Movie. Caraca, qual o nome do ator, cara? Caraca, eu esqueci completamente o nome dele. Mas você sabe quem é. A gente pode ter o Coringa do Heath Ledger. E até acho eu do Jared Leto. Acho que também vai ser nesse estilo de Coringa. Um cara mais sádico, mais maluco e tudo mais. Que seria o Coringa do Alan Moore na Piada Mortal. E dali pra frente, né? Esse Coringa que a gente tá acostumado a ver nos anos 90 e tudo mais. E a gente tem o Coringa, mais uma vez, totalmente alterado, que foi o Coringa do Scott Snyder. Que ele realmente era um cara completamente insano e surtado. E que a gente até foi levado a acreditar que ele talvez não seja nem humano. Que ele seja uma entidade maligna de Gotham. Então a gente tem essas 3 versões completamente diferentes do Coringa. Se a gente adota a versão do Scott Snyder como a verdadeira, a gente passa a ter os outros Coringas como realmente coisas descartadas, tá? E eles são muito bons. Embora a ideia do Scott Snyder seja genial, mas ela realmente descarta o Coringa de antigamente. E se a gente volta para a ideia dos Coringas de antigamente, a gente tem que descartar o do Snyder. Você tendo 3 Coringas, você pode manter os 3. Eu não sei como isso vai ser usado, tá? Mas isso eu vou falar mais pra frente, na questão de como vai ser usado. A próxima parte, que é a grande polêmica, é o Watchmen. Isso é o que tá gerando a confusão toda. Porque fica muito claro, muito claro, que o Watchmen, o quadrinho, a grande bíblia dos quadrinhos, está envolvida ali na história. Porque a gente tem, além do Batman encontrar, essa foto todo mundo viu, do Batman encontrar o famoso broche do Smaug
com o sanguezinho, com a gotinha de sangue, que é uma coisa muito clássica do Watchmen. A gente ainda tem a clara referência no fim do quadrinho do Dr. Manhattan, tá? A gente viu o relógio da meia-noite, que é o relógio da guerra nuclear. A gente vê Marte, a gente vê o próprio relógio, símbolo do Dr. Manhattan, que ele desmonta e monta e tudo mais. A gente vê isso tudo nos últimos quadros do quadrinho. E aí leva a crer que ele é o grande ou vilão ou responsável disso por um motivo que ninguém sabe ainda, obviamente. E a gente vai descobrir daqui pra frente, tá? A grande polêmica é você trazer o Watchmen pro universo regular da DC. Eu já dizia alguns anos atrás, lógico que a gente vai mudando o pensamento conforme o passar dos anos, e eu mudei bastante o meu. Antigamente eu dizia que o Watchmen tocado, ninguém mexe mais nisso, pelo amor de Deus, e acabou. Mas aí também foi quando eu li, quando eu tinha lá meus 15 anos e tudo mais. Passei alguns anos com esse pensamento e depois ele foi alterado. Depois eu pensei, pô, cara, nada impede que se lance histórias com os personagens do Watchmen. O Watchmen, do jeito que tá, é ótimo, intocado, beleza, e tá lá. Mas você pode lançar outras histórias. E acabou que eles fizeram realmente isso, tá? Eu tinha pensado isso há alguns anos antes, mas depois veio a sair antes de Watchmen, Before Watchmen. Foi uma série que saiu aqui no Brasil. Inclusive, particularmente, eu não gostei de nada que eu li aqui. Não gostei, nada, não é, odiei não, mas cara, eu nem cheguei a ler todas, e as que eu li, nenhuma realmente me empolgou. Mas saiu, tudo bem. E agora a gente tem finalmente a junção desses universos. E realmente não me incomoda, cara. Não me incomoda porque o Watchmen em si é intocável, tá? Não vai ser mexido. Você não vai pegar o Watchmen original e mudar o final. Você não vai pegar o Watchmen. Não, cara. O que tá ali é eterno, você compra, lê e o Watchmen tá lá, lindo, belo e perfeito. Você achar que se fizerem alguma coisa errada com o Watchmen, vai denegrir a imagem dele, a honra. Cara, não é bem assim, né, cara? Não é. Aquilo que tá lá, que já foi publicado há 30 anos, tá lá, cara. Aquilo ninguém vai mexer. Aquilo não tem como se alterar, tá? Se você hoje pega alguns conceitos e personagens do Watchmen e tenta inserir no universo DC, eu acho totalmente plausível e acho legal pra dar um gás pra DC, cara. Eu acho muito bom se a gente passa a ter o grupo do Watchmen como um grupo atuante das revistas. A gente pode ter uma revista mensal do Watchmen que se passa no universo DC. Eu não acho isso uma coisa ruim, não. Eu acho que essa inserção do Watchmen pode vir a ser muito boa. Muito boa, tá? Mas lógico que vai depender de como vai ser trabalhado. Então a gente vai ter aí o Dr. Manhattan fazendo dessa forma aí, que a gente não sabe porquê, um alterador de realidade. Na verdade, o Dr. Manhattan é o editor da DC, né? Ele é o grande editor da DC de todos os tempos. Então a gente tem esse grande mistério pro Rebirth, pro pós-Rebirth, que é a volta das revistas nas bancas, tá? Então, o que eu falei que ia explicar não, mas comentar o que não me incomoda, a questão de ter 3 Coringas e tudo mais, é que hoje eu penso de uma forma totalmente diferente do que eu pensava alguns anos atrás. Antigamente, antes dos 952 chegarem no Brasil, aí a gente vai em One More Day do Homem-Aranha, eu tinha um pensamento, cara, que era exatamente esse xiita. Não pode mexer em nada. O Homem-Aranha revelou a identidade. Porra, que merda, sei o que. Pô, agora ele vai vender a alma. E eu xingava tudo, reclamava tudo, achava que tudo era horrível, tudo era uma heresia, tudo era absurdo e tudo mais. Quando eu vi que o Corte das Corujas dava a entender de que o Batman tinha um irmão que ele nunca tinha. Porra, essa merda, eles são ridículos, eles estão estuprando a parada toda. Agora eu. Cara, então eu reclamava muito. Com o passar dos anos, eu li esse material e vi que não era nada disso. E vi que as coisas eram legais. Corte das Corujas é muito legal, a proposta é muito legal. E eu vi que você tem que realmente, primeiro você tem que ler, ver como o material se desenvolve, ver como o material conclui, pra realmente dizer, cara, isso é uma bosta, isso é um lixo, isso não presta, ou falar, cara, isso foi legal, isso foi uma boa ideia. As ideias em si, elas são muito bem-vindas. E eu acho que essas ideias são muito boas. A gente só tem que ver como elas serão trabalhadas. E se o que vai sair daqui pra frente
vai ser realmente legal. E isso pode render coisas sensacionais, cara. Pode render um monte de bosta? Sim, provavelmente todas as revistas vão sair da DC. Do mesmo jeito que o 952 tem um monte de coisa legal. Dos 52 títulos iniciais, devia ter pelo menos metade que devia ser muito fraco. E ao longo do tempo eles foram sendo cancelados. Então, não quer dizer que vai ser tudo bom, não vai ser tudo maravilhoso, mas também pode ter coisas muito boas surgindo daí. Podem ter coisas realmente geniais que podem surgir a partir dessa fase nova e justamente da inserção dos personagens do Watchmen. É tudo questão de como vai ser trabalhado, como vai ser abordado. Vamos esperar para ver o que acontece. Você ter 3 Coringas em Gotham pode ser um completo desastre, mas pode ser uma coisa, cara, de outro mundo. Um bom roteirista tendo 3 Coringas, cara, imagina o que dá pra fazer com isso, cara. Dá pra fazer uma saga do Batman, assim, de uns 12 volumes, ou até o que eles fizeram com o Batman Eterno, 52 edições semanais, um ano de história seguida, porrada. Cara, imagina Batman versus 3 Coringas, 52 edições, um ano inteiro, porra, o Batman insano com 3 Coringas tocando zaralha em Gotham. Isso pode ser muito bom, cara. Pode ser muito bom. Mas a gente realmente tem que esperar primeiro, cara. Vamos ver o que vai sair. Vamos aguardar. Não adianta ler só também a primeira edição. Não adianta ler só o Rebirth e achar que vai ser tudo um lixo. A gente tem que pegar todo o contexto e analisar realmente tudo que vai acontecer, tá? Acho que a gente tem que ter paciência. A gente tem que tentar entender o que está acontecendo mesmo. Eu ainda tinha alguns resquícios de preconceito e de reclamações, confesso, até o fim do ano passado, tá? Que foi quando eu terminei de vez qualquer reclamação prévia minha, que já estava assim, a beira já tinha melhorado minha cabeça 97%, faltava ali 3% de eles vão fazer isso. Ainda tinha um pouquinho, aquele diabinho aqui, cara, mas ele foi morto e exterminado com a palestra do Frank Miller na Comic Con Experience do ano passado, tá? Eu não assisti a palestra pessoalmente, mas ela tava nos telões da Comic Con, e aí tinha um momento que eu tava na fila de alguma coisa e eu fiquei prestando atenção na palestra. E alguém perguntou pro Frank Miller o que ele achava dos quadrinhos de hoje, de todas essas mudanças. Fizeram alguma pergunta relacionada a isso. E o Frank Miller, genialmente, ele é um cara, porra, ele é um dos deuses dos quadrinhos, cara. Ele é um cara que tem que ser muito respeitado e você tem que ouvir o que ele fala. Ele falou, cara, quando a gente abre uma revista, ou quando a gente vai comprar uma revista, a gente não tem que pensar, que droga que eles estão fazendo agora com um personagem que eu gosto tanto. Porra, isso não tem nada a ver, cara. Isso, porra, vai totalmente contra os dogmas desse personagem e tudo mais, e reclama. Você não deve fazer isso. Você deve pensar, poxa, eu vou comprar essa revista para ver que coisas legais eles estão inventando pro personagem que eu gosto. E cara, e esse é o ponto. Se você ainda tiver alguma dúvida de que esse é o ponto certo, tá? A gente volta pro passado e pega os exemplos do passado. Vamos pegar o próprio Cavaleiro das Trevas. Imagina a galera falando, porra, você vai botar um Batman velho, um Batman lutando contra... Talvez tenha rolado algum tipo de reclamação. Você imagina quando eles mataram o Robin. Você imagina quando o Demolidor começou a ficar sério na mão do Frank Miller. Você imagina quando... Tudo bem que ele não tinha esse público todo, tá? Mas quando Alan Moore diz que o Monstro do Pântano, na verdade, não é um homem que foi transformado em planta. Ele é uma planta que tem a consciência e acha que é um homem. Cara, tem muitas coisas que hoje são vistas como geniais, como grandes momentos que alteraram profundamente e para melhor o mundo dos quadrinhos, mas que talvez tenham sido vistos com alguma resistência no passado, tá? E muita coisa boa pode sair disso. A própria saga do Clone, por exemplo, do Homem-Aranha na década de 90, ela talvez seja uma das sagas mais mal faladas de todos os personagens. Ela tem algumas complicações muito grandes ao longo dela, porque ela foi uma saga muito grande
e muito complexa, mas não um complexo pro lado bom. Ela acabou trazendo coisas realmente estranhas, tá? Mas ela não é uma saga horrível, e ela trouxe coisas realmente muito boas pro universo do Homem-Aranha. Ela trouxe o Aranha Escarlate, o Ben Reilly, e ela trouxe o Kane. Isso são frutos dessa bosta de Guerra dos Clones. Então, grandes momentos de mudança nos quadrinhos e tudo mais surgem com reclamações. E pode sair muita coisa boa daqui. E você tem que entender que o fato de alguma coisa ter mudado a partir de agora vai entrar uma saga nova que vai mudar o relacionamento do Peter Parker. Como aconteceu? O Peter Parker não vai mais namorar a Mary Jane, vai namorar outra mulher. Ai, meu Deus! Cara, não apaga o passado. Uma mudança não destrói tudo que já aconteceu. Se o cara da cor das corujas, o Batman realmente descobrir que ele é irmão dele. Ah, então todo o passado do Batman tá destruído. Lógico que não. Você vai apagar 80 anos de história porque a partir de agora mudou? Não, cara. Você pode simplesmente apertar o botão delete. Não se esqueça disso. Você pode simplesmente abstrair que aquela saga, que aquela história, que determinada coisa aconteceu e você não considerar pra você aquilo como uma coisa legal, como uma coisa válida. É muito fácil de trabalhar dessa forma, tá? Aproveitando aqui o gancho, eu não li a edição, e também não tem nada a ver com a DC, mas tem a ver com a Marvel. Só para complementar e terminar aqui o programa falando de mais uma polêmica. Usando essa mesma linha de pensamento, eu não tenho nenhum problema em Capitão América, Agente da Hydra, tá? Nenhum. Acho que a partir do momento que você construir isso de uma boa maneira, isso pode ser uma coisa estupidamente genial. Só que a gente primeiro tem que ver para onde isso vai, como isso vai concluir, o que vai acontecer daqui para frente. É óbvio que o Capitão América não vai ser um agente da Hydra para sempre. Ele pode nem ser o Capitão América de verdade. Ele pode ser, na verdade, um agente duplo. Ele, desde o início, ele era dos Estados Unidos, se infiltrou na Hydra para se infiltrar nos Estados Unidos e a Hydra achar que... Cara, tem N possibilidades. Essa saga do Capitão América sempre ser um agente da Hydra, isso pode ser uma coisa genial, cara, uma coisa espetacular. Não há motivo para se reclamar antes. E aquilo, isso não vai ser uma coisa intocável que depois nunca mais vai ser mudada. Não, se isso aí for realmente uma bosta, for um lixo, a Marvel vai dar um jeito de dizer que nada disso aconteceu, como elas fizeram com o Homem-Aranha. Elas viram que mostrar a identidade do Peter Parker no Guerra Civil foi a maior burrada que eles fizeram. Então eles criaram o One More Day, que embora tenha sido muito mal programado e muito mal feito, pronto, ninguém sabe a identidade do Peter Parker. Tá resolvido, cara. Faz outro pacto com o Mephisto e tá tudo certo, porra. Então pode ser alguma coisa muito legal daí. Muito legal mesmo. A gente só tem que esperar. Inclusive, só pra questão de complementação, a revista Novíssimos Vingadores, que tá na banca agora, a gente tem um papo do pessoal da Hydra dizendo que eles têm agentes infiltrados da Hydra em todos os supergrupos de heróis, tá? Isso rolando meses antes da gente chegar nessa revista do Capitão América, que é pós-Guerras Secretas. Então já tem alguns indícios agora de que vai ter gente da Hydra sendo descoberta. Aí é do mesmo jeito que houve uma invasão secreta e a gente descobriu que havia Skrulls espalhados pelo universo Marvel há anos e a gente nunca soube. Então isso aí é uma saga bem legal. Então não se precipitem, não sejam xiitas, não sejam desesperados. Vamos ler o material, vamos esperar sair. Eu prefiro esperar até sair no Brasil pra gente comprar, fazer o review direitinho e tudo mais. Mas eu preferi ler essa, até porque foi uma coisa tão falada e tudo mais. E aí eu achei legal trazer informação aqui pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse programa gigantesco que eu não tenho nem mais garganta pra falar, tá? Mas foi isso, eu tava afim de falar esse monte de coisa, falar essa minha forma de pensar de quadrinhos. Eu acho bem legal e eu acho que do mesmo jeito que o Frank Miller falou isso pra mim e realmente terminou de abrir meus olhos e falar, cara, realmente eu tenho que ver os quadrinhos com um outro tipo de olhar. Acho que às vezes falta alguém falar pra você e você se ligar e é realmente, cara. Pô, o Rodrigo falou e eu nunca parei pra pensar nisso, cara. Pô, vamos ler e tal. Isso pode ser legal, pode ser alguma coisa muito boa daí. Eu acho que você tem todo o direito de discordar de tudo que eu falei, achar que vai ser uma bosta mesmo e que não deve ser feito e tudo mais, lógico, você tem esse direito, tá bom? E aí a gente entra em discussão, você bota aí sua opinião,
a gente conversa sadiamente, cada um com a sua opinião, nenhum problema, tá bom? Então espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado desse enorme falatório. Deixem seus comentários, críticas e sugestões a respeito disso tudo que foi falado aí. E se sair realmente outros eventos assim muito importantes, aí eu posso até fazer outro desses comentários, mas realmente não é minha ideia continuar com isso. É falar só de quadrinhos mesmo que estão saindo no Brasil para você ir lá e comprar, tá? Mas esse foi só um, porque eu também estava curioso para saber dessa história, tá bom? Então, valeu pela paciência e pela atenção de vocês. Dá uma curtida aí no vídeo e até o próximo Crise nas Infinitas Barbas, aí sim, com um review de quadrinho. Valeu!